Porque é muito fácil enunciar coisas sobre enunciados. E depois, e até volta aquela questão do como, elas não se realizam. E fica tudo como se fosse assim mesmo, e que fosse inexorável que fosse assim. Então eu deixo essa sugestão do próximo ano, faz um inventário do que foi dito e prometido nos últimos 5 eventos. E a última, eu ia sugerir, para aqueles jurássicos como eu, na década de 60, houve um filme premiado em 63, em Cannes, chamado Um Dia, um Gato. Alguns aqui certamente viram. E esse gato tinha poderes mágicos, porque ele via, tinha lá o óculos dele junto com o mar, ele via as pessoas do jeito que elas eram. Os mentirosos, ele via como roxo. Os ladrões, cinza. Os falsos, em amarelo. E os apaixonados, em vermelho. Eu ia sugerir de pegar esse gato e trazer para o evento do ano que vem aqui. Tá certo? Porque, na verdade, essa semana nós tivemos uma coisa essencial. E é bom que se tome cuidado. Pode-se falar o que quiser do Cunha. Ele caiu porque mentiu. Não é isso? Eu acho que se a moda pega, vai dar muito problema. Eu acho que a EMESP pode prestar uma grande contribuição. Obrigado. Muito obrigado. Nosso próximo convidado, o senhor José Eduardo Castelo Branco. Por gentileza. Bom, boa tarde a todos e todas. Saudar meus companheiros. Não é mais mesa, né? Agora é um palco, né? O eminente consultor aí, Frederico Bussinger, o nosso presidente Stanislau Emiliano Afonso e o nobre deputado Caramês. Bom, eu vou falar sobre um tema que me parece que tem tido pouco ou quase nenhuma inserção nos novos planos de projetos que venham a ser implementados, seja na área metroferroviária, seja em áreas de infraestrutura de uma forma geral. E a vida acabou me levando aí para uma área, eu sempre trabalhei com ferrovia, sou engenheiro civil, e a vida me levou para a área fazendária hoje, né? Infelizmente, a área fazendária do Estado do Rio passa uma crise monumental, mas é lá que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento desse tema, né? E é isso que eu rapidamente vou tentar colocar essas ideias aqui para vocês e tentar seguir aí as instruções do Emiliano no sentido de como é que nós podemos avançar nesse assunto, né? Um esclarecimento inicial importante é que nesse meio fazendário existem muitos xiitas, vamos dizer assim, que são absolutamente contrários a qualquer incentivo fiscal, né? São tributaristas muito arraigados às suas receitas e que, com muita dificuldade, abrem mão delas, né? Então, essa agenda que eu estou tentando trazer hoje é uma agenda que, mesmo esses xiitas, né? E temos aí, eu estava conversando aqui com o nosso colega aqui do Banco Mundial, Jorge Rebelo, né? A maior xiita de todas agora é a secretária do Tesouro, aí, a Ana Vescov, né? Que ela é dura na queda. Então, você convencer alguém, e ela é secretária de Fazenda do Espírito Santo, né? Agora é secretária do Tesouro Nacional. Então, você convencer alguns tributaristas de que o incentivo fiscal, com essa ou aquela finalidade, é uma coisa importante, positiva, não é muito fácil. Agora, há um ponto que todos, de certa forma, convergem, é que o investimento, se feito, quer dizer, a tributação do investimento, ela é entendida como algo que não é uma coisa muito boa, né? Não chega a ser uma coisa desastrosa, mas a maioria dos tributaristas entendem que não se deve tributar o investimento. Portanto, a agenda que eu trago aqui é desoneração da tributação no investimento, não no custeio. Porque se a gente levar esse assunto para a agenda do incentivo fiscal para a operação e manutenção de sistemas ferroviários ou metroviários, nós vamos entrar em conflito com essa parcela de gestores públicos, principalmente, que são contrários ao incentivo fiscal na operação, já que ali é que se produz o ganho, sobre o qual, então, o incentivo deve ser aplicado.
Então, vamos nos restringir à tributação, à desoneração fiscal no investimento. Bom, opa. Peraí. Passou. O primeiro slide é só para a gente contextualizar um pouco esse assunto. A maioria aqui acho que não é tão familiarizada com as questões tributárias. É que nós temos, então, aí a evolução da carga tributária no Brasil, desde 1947 até hoje, mostrando, como todos vocês podem ver, um incremento que saímos aí de algo como 10% e hoje estamos chegando a 34% do PIB, né? Essa carga tributária no Brasil, ela não chega a ser das maiores do mundo, né? Nós temos aí um comparativo com os países da OECD. Os países OECD são os países mais desenvolvidos do mundo, né? A OECD é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, é um órgão internacional derivado aí do Plano Marshall, que foi aplicado na Europa do pós-guerra, né? Nos anos 50 do século passado. E nós vemos aí que nós estamos com 34, mas tem países que estão aí acima de nós, né? Bom, não quer dizer que os recursos que derivam daí são tão bem aplicados quanto nos outros países, é só um comparativo básico. A seguir, nós temos aí os nossos países aí co-irmãos na América Latina, e nós temos aí o Brasil em segundo lugar, com a Argentina capitaneando aí a carga tributária, e não temos dados oficiais da Venezuela. A Venezuela, as estatísticas lá são muito difíceis de obterem crédito, né? Então não se tem dados reais da Venezuela, que talvez a Venezuela esteja num patamar superior, mas enfim, não temos essa informação precisa. Então nós estamos em segunda colocação em termos de América Latina. É claro que isso é importante porque a atração de investimentos, né, que nós fazemos, e aí nós estamos concorrendo com vários outros países da América Latina na atração de investimentos, obviamente que a carga tributária elevada é uma impedância considerável. Bom, a distribuição tributária no Brasil, então nós temos aí a União arrecada da massa tributária, né, 68% arrecadado pela União, 26% pelos estados e 6% dos municípios, o que muitos consideram uma distribuição desequilibrada, que o Pacto Federativo não poderia suportar uma distorção na distribuição da massa tributária como essa que está aí. Bom, e um fato, acho que bastante relevante, é que o ICMS, individualmente, que é o imposto que sustenta os estados brasileiros, o ICMS é, individualmente, o tributo mais importante. Né? Tributo, lembrar aí que ele envolve imposto, taxa e contribuição. Né? Mas o ICMS, como tributo, então, ele chega a quase 7% da massa tributária e é, longe, o tributo mais importante do Brasil. Embora o ICMS esteja numa certa fase de obsolescência, né? O mercado está migrando para uma sociedade mais de serviços e o ICMS vem perdendo espaço de aplicação. Né? Ele incide em energia elétrica, telecomunicações, mas há uma série de outros serviços que vêm surgindo, sobre os quais o ICMS não incide. Então, se nós fizermos, não trouxe aqui, mas o gráfico comparativo da importância do ICMS ao longo do tempo, ele vem perdendo importância ao longo do tempo, daí porque a reforma tributária nacional, com o imposto sobre o valor agregado e outros dispositivos que venham a ser adotados, é absolutamente fundamental para a sobrevivência dos estados. Bem, aí é uma estrutura, apenas comparando o Brasil com os Estados Unidos, esses índices 1.000, 2.000, 3.000 e tal, são classificações da OECD, como os tributos são alocados em diversas categorias, mostrando que o Brasil, na classe 1.000, não é? Ele tem diferenças. Fundamentalmente, o que mostra essa tabela é que os Estados Unidos, nós tributamos mais bens e serviços, e os Estados Unidos tributam mais a renda. Essa que é uma síntese dessa. O que, de certa forma, é ruim, né, para o desenvolvimento econômico do país. Você, ao invés de tributar a renda, você está tributando bens e serviços, independentemente da lucratividade que eles tenham.
Bom, então, as conclusões sobre esse primeiro painel é que nós temos uma carga tributária elevada, que ela incide predominantemente no Brasil em bens e serviços, e estamos, então, indo para abordar no próximo capítulo aí a desoneração do investimento como sendo tributariamente mais justa, né, do que a tributação depois lá na ponta, quando a cadeia produtiva já está se manifestando, já está sendo implantada. Esse aí é um painel mostrando, é um quadro do FMI, que analisou 144 países, mostrando que a qualidade da infraestrutura no Brasil, não só de transporte, mas as outras infraestruturas também, que nós estamos aí na posição 120ª, né, em 2014. Né? Saímos de um patamar de 80ª, 90ª, lá pelo início da década, e estamos hoje, pioramos muito a nossa situação em termos de infraestrutura logística. E aí tem algo, talvez tenha uma certa sintonia com o que o nosso ilustre Bussinger falou, que é também um estudo do FMI, mostrando que o acréscimo o investimento de 1,5 percentual no PIB provoca crescimento, quer dizer, 1% de investimento em infraestrutura provoca crescimento de 1,5% do PIB ao longo de 4 anos. Né? E que, em países onde a infraestrutura é bem planejada, esse acréscimo pode ser ainda superior a 1,5% e passaríamos a ter 2,6 pontos percentuais do PIB, de acréscimo do PIB em função daquele 1% do investimento em infraestrutura, o que os economistas costumam chamar de efeito de derramamento, né, produzido pela infraestrutura. Quer dizer, esse efeito se derrama e acaba provocando um brutal crescimento econômico que pode chegar a 2,5 vezes o investimento feito lá na infraestrutura. Esse é um dado que eu acho fundamental para que a gente tenha em mente. Bom, especificamente sobre o tema, tenho 10 minutos, bom, tentar correr aqui. Eu vou falar, então, no plano federal, os incentivos para projetos de infraestrutura já estão razoavelmente bem equacionados. Nós temos aí o reporto, que tem ali isenção do IPI, do PIS/PASEP, do COFINS e do Imposto de Importação, que inicialmente foi sobre máquinas e peças de reposição sensibilidade nacional, importadas, obviamente, e depois se expandiu aí para uma série de outros temas, né? Até mesmo treinamento e formação de trabalhadores, o reporto acabou sendo estendido para outras áreas. Né? A legislação federal, vocês podem consultar a lei lá do reporto, e tem lá, enfim, todas as nuances, né, desse mecanismo. O outro mecanismo federal é o REID, que foi feito para alavancar o PAC, né? E suspende, então, o PIS/PASEP e o COFINS, e tem aí, no bloco da direita, aí vocês estão vendo também sobre o que ele incide. Né? Muito bem. Então, o REID e o reporto estão aí. Né? Como eu tinha falado anteriormente, como eu estou falando só de investimento, desoneração de investimento, eu não estou abordando ainda os incentivos fiscais de Sudan, Sudene, Sudeco e outros que basicamente tratam de uma colher de chá no imposto de renda, mas aí já é na fase operacional, então eu não estou abordando esses incentivos de Sudene, Sudã e Sudeco. Bom, aí eu fiz uma compilação dos convênios com FAS, aí nós estamos falando de ICMS. O ICMS tem uma regra antiga que diz que todas as decisões do CONFAS têm que ser tomadas por unanimidade. Então, é um problema, né? Bom, mas, enfim, fiz aí o resumo de tudo que hoje diz respeito à área metroferroviária, que já passou lá pelo CONFAS, e eu chamaria atenção para esses 2 convênios aqui, que foram celebrados, um em 99 e outro em 2002, para a Ferronorte. Ferronorte, hoje é LL Malha Norte, né? Na época era um empreendimento do Lacer Moraes. E, então, ele já trazia aí uma série de isenções para a Ferronorte.
isenções nas aquisições interestaduais e isenções... Então, o que é isenção na aquisição interestadual? Talvez muitos não saibam. Quando o Mato Grosso comprava cimento aqui em São Paulo, ele paga uma parte do ICMS é pago em São Paulo e uma segunda parte é paga em Mato Grosso do Sul. Essa desoneração, como é um convênio para Mato Grosso do Sul, era a isenção da segunda parcela do ICMS sobre o cimento, por exemplo, né? Então, uma alíquota de 18%, normalmente a alíquota interna a alíquota do ICMS, claro que tem exceções, mas a moda, vamos chamar assim, a mais comum, é 18%. Então, nas tarifas interestaduais, tem aí 12% ficaria em São Paulo e 6% seria Mato Grosso. Então, Mato Grosso está desonerando em 6%, desonerando a sua alíquota interna. Bom, e aí tem outros... Eu vou deixar essa apresentação aí, vai ficar no site da associação, não é isso? Vocês vão poder analisar com mais detalhes. Bom, então, e o outro convênio que eu queria chamar atenção, perdão, é esse convênio aqui, que é o convênio 85/2011, que autorizou... bom, os convênios do CONFAS não são impositivos, eles são autorizativos. O Estado implanta se quiser. Então, muito interessante que ele dá crédito de 5%, crédito otorgado, 5% para investimentos em infraestrutura. O que é o crédito otorgado? O poder público diz assim, olha, o couro, a borracha, não sei o quê, a alíquota não é mais 18, é 0, é 5, é 4. Ele diz o quanto vai ser aquela alíquota, diminuindo em relação ao padrão. E aí, o que acontece? Isso é muito interessante, mas isso não foi projetado, isso que é importantíssimo falar. Esse convênio aqui não foi feito para a Coca-Cola, foi feito para a GE. Por quê? Porque o que acontece? Ele fica com crédito otorgado para investimento, quer dizer, do ICMS que ele ia gerar com aquele empreendimento, ele fica com 5% para investir. Muito bem. Só que ele, a Coca-Cola, a GE e outros aí, são contribuintes do ICMS. E os concessionários de metrô, de ferrovias, não são contribuintes do ICMS. Então, a aplicabilidade desse convênio precisa de uma certa ginástica, aí que eu vou falar um pouquinho como é que a gente pode fazer. Bom, então, nós temos, em termos de ICMS, duas opções, o modelo Ferronorte, que é na veia, olha, você está autorizado aí, a ferrovia X, aí, YZ, estaria autorizada ao crédito do ICMS sobre materiais e equipamentos que vão fazer parte da ferrovia, ou nós teríamos o crédito otorgado. Esse negócio aqui anda rápido. Bom, e aí, então, eu vou deixar aí também, não vai dar tempo de falar, nós fizemos uma adaptação desse convênio do crédito otorgado para transformar isso numa minuta de decreto. Então, nós definimos o que é ativo logístico, nós definimos que as obras que são passíveis do crédito otorgado, com base na Classificação Nacional das Atividades Econômicas, na CNAE, também o crédito otorgado, porque você vai dar para os grandes insumos que a ferrovia vai consumir, ou a metrovia, cimento, aço, estaca-prancha, sei lá o quê. Mas, então, foi obrigado, para o cara não vir depois com maçaneta, fechadura, vaso sanitário, não sei o quê, a gente teve que restringir, então, nesse decreto, nós também restringimos a listagem dos insumos elegíveis, né, com base na classificação comum do Mercosul. E aí tem um requerimento, ele apresenta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico dos Estados o projeto e tal, e é celebrado um termo de compromisso, e o Estado, então, concede ao empreendedor ou ao arco de empreendedores, ele vai se apresentar não sozinho, o empreiteiro, é uma novidade isso, ele vai se apresentar com fornecedor de cimento, com fornecedor de aço, com fornecedor de máquinas e equipamentos, locomotivas, lá com o Vicente Abate e tal, vão entrar, aquele grupo vai se apresentar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aquele grupo é que será concedido esse crédito otorgado, porque aquele grupo, sim, não o concessionário, mas o arco de alianças que ele faz parte, é que são contribuintes do ICMS, para quem o crédito otorgado será importante. E a fase do Estado tem que monitorar também esse projeto para não deixar largado. Muito bem. A outra derivada aí que nós trabalhamos foi a questão do ISS. O ISS, tem lá a Emenda Constitucional 37, que no artigo 88,
estabelece a alíquota mínima de 2%, exceto os itens 32 e 34 da lista de serviços do Decreto-Lei lá de 1968. Então, ali o piso do... Nós estamos pretendendo o quê? ISS zero, né? Muito bem. Na implantação. Que incide sobre toda a mão de obra empregada na obra, né? Fundamentalmente. Então, essa emenda permite faz essa excepcionalização. E, então, quando nós vamos lá no decreto de 1968, no decreto-lei, nós verificamos que o 32, 33 e 34 é exatamente a implantação de empreendimentos metroferroviários, né? Fazem exatamente, ou rodovias, ou portos, aeroportos, tudo mais. Então, o nosso entendimento é que a lei complementar que veio depois da emenda constitucional, ela estipula a alíquota máxima, ela silencia sobre a alíquota mínima, e nós entendemos, então, que ao silenciar essa emenda de 2003, nós estamos autorizados a praticar o que prescreve o Decreto-Lei 406 de 1968, podendo, então, zerar. Para zerar, nós precisamos de leis municipais em cada um dos municípios atravessados pela ferrovia, ou que sejam sede de um porto, terão que... Então, nós também deixamos aí no site da EMESP uma minuta de lei municipal, né? Parece que o trabalho foi pouco, né? Mas fazer essas leis e decretos todos é uma trabalheira doida. Então, vamos deixar também no site da EMESP a minuta do decreto do ICMS para crédito outorgado e a minuta da lei municipal do ISS. Bom, então, o que a gente tem que, a partir de agora, fazer? Eu acho que aí, Emiliano, seguindo as suas orientações, né, do que fazer. Bom, então nós podemos gerar o ISS e podemos gerar ou diminuir bastante o ICMS sobre os insumos das obras. Isso pode resultar numa diminuição do CAPEX de 10%. Dependendo do empreendimento, até mais. Então, acho que agora está na hora das entidades, como a Bifera, a EAMESP e tal, nós procurarmos os municípios, né? A Associação Brasileira de Municípios é uma delas, mas poderíamos procurar outros órgãos, né? Frente Nacional de Prefeitos e tal, e discutirmos essa questão de zerar o ICMS. Então, esse é o primeiro, está no número 3 ali, mas eu acho que é um trabalho que não dá para ir de município em município, né? A ideia é... E depois, quando tiver aí uma linha, ali, os 3 regionais aqui de São Paulo, ou o que for, o governo do Estado também, entendo o interesse, né, ir lá e conversar com os prefeitos cortados pela linha para obter as leis municipais zerando o ISS. Com relação ao ICMS, nós temos aqueles 2 caminhos, ou partir para aquele decreto de crédito outorgado, ou partimos para o esquema Ferronorte. Eu acho que aqueles decretos do Ferronorte são mais fáceis de implantar do que esse decreto outorgado. Isso exige supervisão, exige não sei o quê e tal, não é simples. Eu optaria pelo modelo Ferronorte. Mas temos que convencer os secretários do CONFAS disso. Os secretários de Fazenda, que fazem parte do CONFAS, precisam estar convencidos disso. Não é difícil a aprovação no CONFAS, porque a Ferronorte conseguiu, qualquer outro empreendimento pode conseguir. A questão que se coloca é o seguinte: os estados não perdem nada com isso, né? O fato de uma ferrovia estar sendo implantada e ter lá os estados não são prejudicados, não há guerra fiscal em cima disso. Então, acho que é tranquila a tramitação, mas precisamos avançar nesse assunto de tentar sensibilizar o CONFAS para adotar convênios parecidos com o da Ferronorte. Então, além disso, não basta também ir lá sem conversar, né? O pessoal aqui de São Paulo tem que conversar agora era o Renato Vilela, que saiu agora, né? Foi para a FUNCEF, né? Agora é o Técio Tokashi, né? Tokashi, que era da EBP, né? Tem que conversar com ele e, enfim, dialogar para também o assunto não chegar cru lá no CONFAS. Então, os principais estados onde os empreendimentos, existe uma certa possibilidade de alguns empreendimentos serem implementados, eu acho que cabe conversar com os secretários estaduais de Fazenda e depois, num âmbito maior, na Secretaria-Geral do CONFAS, né? Bom, aí está a bibliografia desses gráficos, as estatísticas todas que foram produzidas aí,
E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte, quer dizer, essa troca de ideias que nós temos aqui, eu achei muito feliz essa observação do Bernard Shaw, que se duas pessoas, cada uma delas tem uma maçã e trocam essas maçãs, você vai continuar tendo uma maçã, né? Agora, se existem duas pessoas, cada uma com uma ideia, e você troca de ideia com essa outra pessoa, cada um deles passa a possuir duas ideias, né? Então, achei que o objetivo era trocar essas ideias aqui com vocês. Não posso imaginar o Estado do Rio sozinho fazendo tudo isso aí, nem o Estado de São Paulo sozinho, vai precisar de uma articulação estadual maior, e o papel das associações patronais ou entidades de classe será fundamental nesse processo. Ok? Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Castelo Branco. Eu quero registrar e agradecer, convidando-o de imediato para a sua apresentação, o senhor José Manuel Ferreira Gonçalves, professor doutor da Unip. Senhor José Manuel Ferreira Gonçalves é graduado em Engenharia Civil, Mackenzie, 1978, Jornalismo, Casper Libero, 1986, Direito, Santa Cecília, 2001. Além das graduações, tem 5 especializações, lato sensu, Termofluidomecânica, em 2000, Universidade Federal de Itajubá, Geoprocessamento, 2001, Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Engenharia Oceânica, 2002, pela também Universidade Federal do Rio de Janeiro, História da Arte, 2011, Fundação Armando Álvares Penteado, Ciências Políticas, 2015, e de Sociologia e Política de São Paulo. Fez ainda mestrado e doutorado, mestrado em Engenharia Mecânica, 2003, Universidade Federal de Itajubá, doutorado em Engenharia de Produção, 2012, Universidade Metodista de Piracicaba. Uma salva de palmas, por gentileza. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero me desculpar pelo atraso e imensamente agradecer a generosidade do Emiliano, que nos convidou, e dos outros parceiros da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô, aos membros da mesa e aos senhores. Vejo aqui o Vicente Abate e alguns outros companheiros de muita luta. O que eu vim dizer para vocês, primeiro que esse aqui é um ambiente festivo, absolutamente tranquilo, apesar do meu suor pela pressa que eu vim. Eu estava, na manhã de hoje, conversando, e por isso me atrasei, numa das maiores emissoras de rádio e televisão do país. Fui conversar sobre os trilhos, os nossos abandonados cerca de 3.000 trilhos do estado de São Paulo. Fui conversar sobre as obras do metrô paralisadas. Fui tentar explicar que falta dinheiro e que a obra do bairro de Higienópolis, apesar de todo o preparo para que ela acontecesse, não vai acontecer tão cedo. Fui tentar explicar que o monotrilho segue o mesmo caminho. Não consegui explicar. Fiquei 2 horas falando com 2 editores, explicando. Resultado, não dá para entender. É claro que alguém poderá dizer, bom, falta dinheiro, o Brasil passa por uma crise, o setor é complexo, é difícil comunicar as coisas do setor, mas nada disso justifica. Eu saio dessa reunião e venho para cá e me atraso, porque eu queria dar notícia boa para vocês, mas eu não tenho notícia boa. Lamentavelmente, eu não tenho notícia boa. O nosso setor continua se comunicando com muita dificuldade. O esforço que este evento está fazendo para se comunicar é merecedor de aplauso de pé. Emiliano, os companheiros da associação que tão bravamente levam à frente essa missão, merecem realmente o nosso respeito, o nosso aplauso. Mas eu não vim falar de festa, e aí eu peço licença a vocês. Como é que dá para achar que é normal tudo isso? Nós temos, saindo aqui dos trilhos de passageiros, nós temos no Brasil, é outra coisa que eu não consegui explicar,